Nossa, hoje teve uma coisa. Vou entrar na discussão aqui do Macedo. Vou entrar na discussão do Macedo. O Macedo fez aqui uma postagem e, de certa forma, é interessantíssima, tá? Intervenção no Corinthians. Conselho tenta entrar na ação. Clube reage e pede que justiça barre participação de Romeu Tuma Júnior. Vamos lá. Ou seja, há um conflito entre o presidente do Executivo e o presidente do Legislativo do Corinthians dentro do próprio processo. Os dois estão brigando dentro do processo. O Corinthians está legitimamente habilitado e o Tuma quer entrar no processo de forma ilegítima, na minha concepção. Mas vamos lá. Isso requer que a justiça indefira o pedido de habilitação apresentado. Ou seja, o Tuma Júnior sequer seria legítimo hoje, segundo o executivo do Corinthians, porque o executivo afastou o legislativo. Ou seja, quem seria o presidente do legislativo hoje é o Leonardo Pantaleão. Isso vai dar um bafafá lá na frente, nos casos de expulsão, que vocês não têm nem noção. Enquanto o Ministério Público não se manifesta do prazo que foi aberto, eles dois estão brigando, tá? Eles estão brigando. Esses dois cidadãos aqui, ó, Romeu Tuma Júnior e Osmar Stabile, estão brigando dentro do processo. Que o Stabile não reconhece a presidência do Tuma Júnior e o Tuma não reconhece a decisão do Stabile. Então, existe uma discussão de legitimidade quanto ao presidente do Conselho Deliberativo. E talvez, também, neste aspecto, uma ilegitimidade futura do próprio Stabile, porque ele teria cometido um golpe institucional. Nossa, hoje teve uma coisa... Vou entrar na discussão aqui do Macedo. Vou entrar na discussão do Macedo. O Macedo fez aqui uma postagem e, de certa forma, é interessantíssima, tá? Porque a briga envolve o Corinthians, envolve pessoas... E eu venho falando sobre isso, dando aqui umas informações para vocês. Mas vamos lá. Vamos primeiro para o Macedo, porque o Macedo é nosso cabrinho. Então vamos para o cabrinho. Vamos trazer o cabrinho aqui à tela. Cabrinho, cadê você? Aqui, ó. Eu nem esperaria o Ministério Público falar sobre isso. Eu olharia e dizer assim, isso aqui tá de sacanagem, pô. O que estão falando aqui? Tem um presidente do conselho que tá entrando, o outro tá falando que o outro foi afastado, mas foi afastado ilegitimamente, que estão discutindo no outro processo. Eu pegaria outro processo e traria. Eu não acho que deve permanecer. Ninguém tem que permanecer. Essa questão que uma galera defende, vamos fazer um soft. Soft é o cacete. Intervenção no Corinthians. Conselho tenta entrar na ação. Clube reage e pede que justiça barre participação de Romeu Tuma Júnior. Vamos lá. O que está acontecendo? A ação de intervenção judicial movida por associados ligados ao coletivo Salve o Corinthians ganhou um novo capítulo e reforça a expectativa de que o processo se aproxima de uma definição importante. Após o Conselho Deliberativo solicitar a sua habilitação como terceiro interessado, já falei, Tuma Júnior tentou entrar no processo, na minha concepção, um tumulto processual. Por quê? O Corinthians é a parte legítima. Corinthians, CNPJ, instituição, a intervenção é em cima exatamente do Corinthians. Ele tem representante legal, é o Osmar Stabile, certo? É o Osmar Stabile. Se é o Osmar Stabile, ele tem a legitimidade do seu jurídico responder à intervenção. E foi feito e foi replicado, ok? Beleza? Segue lá pelota. E aí abriu vistas para o Ministério Público. No momento que foi aberta vistas para o Ministério Público, adentrou o Romeu Tuma Júnior com um pedido aqui como terceiro interessado, como presidente do Conselho Deliberativo. E esse é o grande problema. Ele tentou se habilitar como terceiro interessado. O próprio Corinthians apresentou manifestação à justiça pedindo que o requerimento seja rejeitado. Veja bem, ele entra, se habilita como terceiro interessado, não é legítimo para isso, eu vou explicar por quê, mas o Corinthians, sem ser citado, sem ter qualquer tipo de situação ali dentro do processo, ele olha que o Tuma entrou e diz, como é que é, meu amigo? Vou entrar e vou repelir a manifestação de habilitação do presidente do Conselho. Ou seja, há um conflito entre o presidente do Executivo e o presidente do Legislativo do Corinthians dentro do próprio processo. Os dois estão brigando dentro do processo. O Corinthians está legitimamente habilitado e o Tuma... Na manifestação, o Conselho Deliberativo, representado por Tuma Júnior, sustenta que a ação pode afetar diretamente a estrutura de governança do clube, especialmente diante do pedido de afastamento de dirigentes e da possibilidade de nomeação de um interventor judicial. Segundo a petição, o Conselho possui interesse jurídico direto na causa por ser órgão responsável pela fiscalização da diretoria e pela preservação da estabilidade institucional do Corinthians. Também argumenta que Romeu Tuma Júnior precisa exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa diante dos pedidos formulados pelos autores da ação. Ou seja, como não há comunicação entre um e outro, o Tuma viu que houve o pedido de intervenção para Executivo, Conselho Deliberativo, CORE e Conselho Fiscal, certo? Então, intervenção completa. O que ele achou? Disse, não, peraí, gente, calma aí. Eu sou interessado, eu vou sair, eles estão pedindo para que eu saia do meu cargo, eu tenho que me defender. Por quê? Porque não houve a comunicação de que tipo de defesa o Tuma Júnior prestaria. O Corinthians não se defendeu de forma apropriada, na minha concepção, quanto à defesa específica, ok? Então, neste ponto, ele tentou se habilitar.
E o Corinthians fez o seguinte: já na manifestação apresentada pelo Corinthians, a posição é completamente oposta. O clube afirma que o Conselho Deliberativo não possui personalidade jurídica nem legitimidade para atuar. Não tem CNPJ, ele não é identificado. Ele é parte da estrutura do Corinthians, segundo o próprio Corinthians, que é o óbvio, que está no estatuto, certo? Nada contra, mas é a verdade. Em nome próprio no processo, sustentando que a representação judicial da entidade é atribuição exclusiva do presidente da diretoria executiva, conforme prevê o Estatuto Social. Perfeito. O Corinthians fez o que eu entendo que é a manifestação mínima nos autos. Por quê? Porque você está criando núcleos de legitimidade sobre quem deveria representar o Corinthians. Hoje, já falei isso várias vezes, o cara que representa o Corinthians é o Stabile. O cara que assina pelo Corinthians é o Stabile. O cara que tem a procuração, a legitimação, quem assina a procuração, na verdade, para representar o clube é o Stabile. Quem pode assinar a SAF fiel é o Stabile. É dele a responsabilidade. E eu já falei isso várias vezes. Quando você tem algum tipo de problema com o seu superintendente, ainda que tenha, e você tem a responsabilidade de fiscalização, você também vai acabar tendo ali, em tese, responsabilidade solidária. E neste caso, o Stabile é o presidente o representante legítimo do Corinthians. Além disso, a defesa do Corinthians, e esse daqui é um ponto central. Aqui vocês têm que pensar de outra maneira, tá? Além disso, a defesa do Corinthians argumenta que Romeu Thuma Júnior não... Olha que coisa grave que tem aqui, certo? Não ocupa mais a presidência do Conselho Deliberativo. Isso aí é a tese do Corinthians, certo? A tese do Corinthians. Do Stabile, né? Em razão de sua destituição aprovada pelo próprio colegiado. Por quê? O executivo fez aquela reunião, certo? 115 votaram, ok? E o Thuma Júnior entrou com ação na justiça para que houvesse a nulidade da competência do Stabile para falar sobre isso. Lembre-se que a juíza sentenciou e depois revogou a sentença para que houvesse prazo para o Corinthians se manifestar. E nas próximas 3, 4 semanas, teremos, digamos assim, um andamento desse procedimento, ok? Mas até lá, a decisão da ata, que não foi reconhecida por Thuma Júnior, por Leonardo Pantaleão e a Mariel Campos naquele momento, 3, certo? Representantes do Corinthians, ainda não tem a validade jurídica segundo o executivo do Corinthians, que é o representante máximo. Legítimo. Inclusive, digo para vocês, tem juiz de direito que entende da mesma forma, tá? Enquanto não houver a nulidade da ata, ou uma ação declaratória judicial de que aquilo ali já estaria nulo, ou se vai ter que esperar a decisão, a sentença sobre esse aspecto, essa discussão na vara de registro, que é o que o Thuma está querendo. E aí ele anula e transforma Stabile 115 em golpistas, mas ainda está em discussão. E aí está aqui, ó. Embora exista discussão judicial sobre a validade desse ato, o clube afirma que a decisão continua produzindo efeitos até eventual sentença em sentido contrário. Eu acho, assim, que deveria ser nulo de pleno direito, mas para eles não tem isso, né? Administrativamente, não tem isso. Por isso, requer que a Justiça indefira o pedido de habilitação apresentado, ou seja, o Thuma Júnior sequer seria legítimo hoje, segundo o Executivo do Corinthians, porque o Executivo afastou o Legislativo, ou seja, quem seria o presidente do Legislativo hoje é o Leonardo Pantaleão. Isso vai dar um bafafá lá na frente, nos casos de expulsão, que vocês não têm nem noção. Tá? Vocês não têm nem noção do que vai acontecer, porque a gente não sabe o que é habitualmente ali, essa complexidade entre o que o Thuma e o Pantaleão são nesse momento, qual é a legitimidade de um, de outro, vai ser meio complicado. Vai meio complicado. Mas vamos ver, né? Vamos aguardar. A troca de manifestações evidencia o aumento da disputa jurídica em torno da ação de intervenção, considerada uma das mais relevantes da história recente do Corinthians. Enquanto os autores do processo apontam supostas irregularidades administrativas e financeiras para justificar a necessidade de intervenção judicial, o clube e seus representantes intensificam a estratégia da defesa para impedir o avanço das medidas solicitadas. Os bastidores, a expectativa é de que o Ministério Público se manifeste em breve sobre o pedido de intervenção, etapa considerada decisiva para os próximos desdobramentos do processo. Enquanto o Ministério Público não se manifesta do prazo que foi aberto, eles dois estão brigando, tá? Eles estão brigando, esses dois cidadãos aqui, ó, Romeu Thuma Júnior e Osmar Stabile estão brigando dentro do processo. O presidente do Conselho Deliberativo, o presidente do Executivo, estão demonstrando cabalmente que não há mais nenhum tipo de legalidade, inclusive no ponto em que que o Stabile não reconhece a presidência do Thuma Júnior e o Thuma não reconhece a decisão do Stabile.
Então, existe uma discussão de legitimidade quanto ao presidente do Conselho Deliberativo. E talvez, também, neste aspecto, uma ilegitimidade futura do próprio Stable, porque ele teria cometido um golpe institucional. Então, nesse ponto, a ponto presente, a ponto futuro, não tem muito o que falar. Essa briga só demonstrou cabalmente a necessidade de que ambos sejam afastados imediatamente. Até porque o Romeu Thomaz Júnior, apesar de ter sofrido um golpe, ele já tinha ali sido afastado já no ano passado, né? Apesar de dizerem, mas por que não cumpriram? Não existe por que não cumpriram. Você está afastado, meu filho. O Arruda, a mesma história, está afastado. Ele está afastado também. Mas ninguém quer discutir essa situação. Ninguém quer entrar em situações, digamos, diretas de incompatibilidade desses dois. Agora, dentro do processo, demonstrou. Nem precisa de muita coisa. O Ministério Público pega a manifestação do Turma, pega a manifestação do Corinthians e diz assim, a intervenção já está cabalmente declarada por essa discussão de legitimidade do presidente do Conselho Deliberativo. É necessário exatamente por este... Há um rompimento institucional, gente. Há um golpe institucional praticado pelo Stable. E os caras estão brigando no processo. Não é possível que a justiça não... Eu nem esperaria o Ministério Público falar sobre isso. Eu olharia e dizer assim, isso aqui tá de sacanagem, pô. O que estão falando aqui? Tem um presidente do conselho, tá entrando, o outro tá falando que o outro foi afastado, mas foi afastado ilegitimamente, que estão discutindo no outro processo. Eu pegaria outro processo e traria. Eu pegaria outro processo e dizer assim, pega prova emprestada. Venha, vamos discutir. O que é isso daqui? Rapaz, isso aqui é um crime administrativo. Então pronto, o presidente já vai estar com a intervenção. E aí vamos lá discutir o Turma. O Turma está afastado também. Não acho que deve permanecer. Ninguém tem que permanecer. Essa questão que uma galera defende, vamos fazer um soft. Soft é o cacete. Olha o que eles estão fazendo com o... Como é o nome dele, rapaz? Esqueci o nome, rapaz. Jesus Cristo. Com o Adriano Monteiro Alves. Adriano Monteiro Alves. Vocês viram? Temos que pedir informações para a diretoria. Pega a porcaria do processo, coloca na ética e acabou. Tá feito. Tudo tá lá dentro. Culpa do executivo, mais um motivo para vocês colocarem impeachment aí. Tem mais motivo aí, omissão porque não colocou o cara que eventualmente lesou o patrimônio do clube. Acabou. Deveria ter feito por ação ou por omissão, tá dentro da Lei Geral do Esporte, tá no estatuto, bota mais um impeachment mais um cabimento de impeachment. Agora, ficar enrolando só demonstra a incapacidade do conselho, tá? Então, é isso. Bom, de qualquer maneira, tá aí para vocês a atualização que eu venho trazendo para vocês sobre absolutamente todo esse andamento. Agora, vou aguardar, vou esperar o Ministério Público falar alguma coisa, tá?